Bora, bora, vamos fazer mais um vídeo, fazer mais uma live, falando de Deus, da palavra de Deus, de nossa Bíblia Sagrada, de muita sabedoria, riqueza e vida plena para mim e para você. E hoje vamos fazer a leitura e comentar o capítulo 31 do livro de Gênesis. O capítulo 31 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para quem não conhece, é o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas, criou tudo de bom, fez todas as coisas boas e maravilhosas, fez este mundão aí tudo de bom para mim e também para você. E atualmente estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis, o primeiro livro aqui da Bíblia, e chegamos ao capítulo 31, Então vamos ler e comentar o capítulo 31 do livro de Gênesis. Para isso vamos usar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada. Para quem não conhece, aí está a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Se você deseja saber por que determinadas coisas acontecem na sua vida, se algumas coisas ruins estão acontecendo na sua vida e por que as coisas boas não vêm, você vai encontrar a resposta para todas as perguntas na nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções. Se de repente sua vida não está funcionando plenamente, você não tem plenitude de vida, não tem vida plena, então é porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida. Então vamos aqui abrir a nossa Bíblia no capítulo 31, primeiramente no livro de Gênesis, claro. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro aqui da Bíblia. Para você que não sabe, a Bíblia é formada por 66 livros. 66 livros, cada um melhor do que o outro. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 31. Vamos ler e comentar o capítulo 31, mas antes de começarmos aqui, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então estamos passando agora pela a história de Jacó, Então fizemos a leitura e comentamos todos os capítulos anteriores e chegamos ao capítulo 31. E começa assim, versículo 1. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era nosso. Aliás, Jacó tomou tudo que era de nosso pai. E do que era do nosso pai, ele obteve toda a sua glória. Então Jacó tomou para ele tudo aquilo que era de nosso pai. São os filhos de Labão falando. Versículo 2: E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Então Jacó olhou para Labão e percebeu que Labão já não olhava para ele como olhava antes. Perfeito? Porque Labão havia percebido que Jacó estava levando todo o seu rebanho, todas as suas riquezas, estava tomando para ele todas as suas riquezas. Versículo 3: E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Deus fala para Jacó: volte para a terra do seu pai, dos seus pais, para a sua parentela, e eu serei contigo. Versículo 4: E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para seu rebanho. Então Jacó chamou Raquel e Lia para o campo, ou seja, para o seu rebanho, lá para onde Jacó ficava com os seus rebanhos. Versículo 5: E lhes disse, Jacó disse a elas: Eu vejo o semblante do vosso pai, que não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Então eu percebi que o semblante de seu pai, a alegria que seu pai tinha quando me via, já não tem mais. Então ele está com um olhar diferente para mim, mas o meu Deus está comigo.
Versículo 6: E vós sabeis que, com todas as minhas forças, eu tenho servido ao vosso Pai. Com todas as minhas forças eu tenho servido ao vosso Pai. Mas lembrando que no capítulo anterior ficou bem claro que Jacó tinha um plano de pegar todos os rebanhos de Labão, pegar todo aquele rebanho que era forte, ele pegava para ele. Mas o rebanho que era fraco, que não concebia, que não reproduzia, que não gerava novos rebanhos, ficava para Labão, enquanto o rebanho forte, que era reprodutor, ficava para Jacó. Versículo 7: E vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. Então, vosso pai me enganou, ele sempre me enganou, ele mudou o meu salário por 10 vezes. Versículo 8: Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia, os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Então, sempre que Jacó fazia um novo acordo com Labão, Labão definiu um novo salário para Jacó, então sempre o rebanho de Jacó era multiplicado, enquanto que o de Labão ficava cada vez menor. Versículo 8: Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia, os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Versículo 9: Então Deus tomou o rebanho de vosso pai e o tem dado a mim. Então Deus tem tomado o rebanho de vosso pai e tem passado para mim. Versículo 10: E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria. Eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Versículo 11: E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo, Jacó, e eu disse, aqui estou. Então, Deus falando aqui, o anjo de Deus falando com Jacó. Então ele disse, Jacó, e eu disse, aqui estou. Versículo 12: Ele disse, levanta teus olhos agora e vê, todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. Então, sempre que definia um tipo de rebanho para Jacó, aquele rebanho se multiplicava, enquanto o de Labão ficava cada vez menor. Versículo 13: Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à terra da tua parentela. Então Deus aqui falando para Jacó, olha, levante-se, saia dessa terra, volte para a terra da sua parentela. Aqui você já não é mais bem visto, Versículo 14: E Raquel e Lia responderam e lhe disseram, ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Então Raquel e Lia perguntando aqui para Jacó, e aí, ainda existe alguma porção de herança? Ainda existe alguma herança nas terras do nosso pai? Versículo 15: Não somos por ele consideradas como estrangeiras. Não somos por ele consideradas como estrangeiras? Eis a pergunta, não somos por ele consideradas como estrangeira? Pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro. Versículo 16. Porque todas as riquezas que Deus tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto Deus te disse, faze-o. Então, as duas irmãs consideram aqui o que Jacó está falando para elas, né? E elas dizem a ele, ó, tudo que o teu Deus falou para tu fazer, faz conforme teu Deus te disse, Versículo 17, então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre os camelos. Então Jacó se levantou no dia seguinte, pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos.
Versículo 18: E ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens, que havia obtido o rebanho de sua possessão, que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Então Jacó se levanta no dia seguinte, sela os camelos, põe os filhos e as mulheres nos camelos e segue, vai embora, né? Com tudo que ele tinha conseguido naquela terra de Padã-Arã. Padã-Arã. E ele volta para as terras, segue caminho para as terras do seu pai Isaque, na terra de Canaã. Canaã. Versículo 19: E Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. Então Labão foi tosquiar suas ovelhas e percebeu que suas imagens dos seus deuses tinham sido furtadas. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. Então Jacó não falou para Labão que ele estava partindo. Então ele não disse, ele não chegou lá: olha, meu sogro, eu estou indo embora aqui com tudo que tenho, com meus rebanhos e também com as minhas esposas. Ele ocultou este fato ao seu sogro. Versículo 21. Assim ele fugiu com tudo o que tinha, e se levantou e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Então Jacó agiu como um fugitivo, como se ele estivesse fugindo do seu sogro. Não avisou que estava partindo, não se despediu do seu sogro, simplesmente pegou sua família, seus filhos, suas esposas, suas mulheres, seus rebanhos e fugiu. E cruzou o rio, né, em direção a Gileade, em direção à cidade de Gileade. Versículo 22. E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. Então chegaram para Labão e disseram para ele: olha, seu genro Jacó, ele foi embora, ele fugiu com os rebanhos que havia conquistado e também com as suas filhas, Versículo 23. E ele tomou seus irmãos consigo e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles o alcançaram no monte Gileade. Então Jacó agiu como um fugitivo, fugiu lá com seus rebanhos, com suas posses, com seus bens, também com suas mulheres. Cruzaram o rio em direção à cidade de Gileade. Quando Labão ficou sabendo, juntou seus filhos, seus irmãos, seus servos e foi à captura, foi em busca de Jacó. E alcançou Jacó depois de 7 dias de caminhada. Versículo 24. E Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite, e lhe disse: fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. Então não fale a Jacó. Deus aparece aqui para Labão, quando Labão estava perseguindo Jacó, e ele diz para Labão: olha, fique atento, você não deve falar nem bem nem mal de Jacó, nem bem nem mal dele. Versículo 25. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte Gileade. Então Labão alcançou Jacó. Labão finalmente alcança Jacó depois de 7 dias de caminhada, de perseguição. 7 dias de perseguição. Versículo 26. E Labão disse a Jacó: o que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Então Labão chega para Jacó e diz a ele: o que você fez de errado para ter que fugir com minhas filhas? Por que você fugiu sem se despedir, sem falar nada comigo, sem me comunicar? Está parecendo mais um fugitivo. E você trouxe minhas filhas aqui como cativas, como escravas? Versículo 27. Porque tu fugiste em segredo e escondeste de mim, e não me contaste para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpas. Então o que você fizeste? Por que você está fugindo? Você poderia muito bem ter ido se despedir de mim, ter ido falar comigo que estava indo embora, e eu teria te enviado com cânticos, com festa, com um banquete. Mas por que você está fugindo de mim? Versículo 28. E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste como um insensato ao fazer assim. Então, só para você entender,
Só para ficar bem claro, então Jacó tinha essa questão com ele, né? Ou seja, ele já havia fugido da presença do seu irmão, porque seu irmão Esaú ficou com muita raiva dele, porque ele tinha enganado a Esaú e também a Isaac. Então ele foi e fugiu ali da presença do seu irmão. E agora ele está fugindo aqui da presença também do seu sogro, Labão. Está fugindo com as filhas e com o rebanho que ele havia conquistado lá nas terras de Padá-Arã. Versículo 29. Está no poder da minha mão te fazer mal, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: fique atento para que tu não fales a Jacó nem bem nem mal. Então está no meu poder te fazer o mal. Está no meu poder te ferir agora. E ferir naquela época lá, na verdade, era matar, tirar a vida. Tirar a vida da pessoa. Então está no meu poder te fazer o mal. Mas o teu Deus surgiu para mim esta noite, o Deus de teu pai Isaac, surgiu para mim esta noite e falou comigo. E disse que eu não devo falar nem bem nem mal de você. Versículo 30. E agora se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai. Então, e agora se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai. Contudo, porque tu não furtaste meus deuses. Então, por que você está indo embora e além de levar minhas filhas, levar meus netos e todo o rebanho que você conquistou, você agora teve que furtar também as estátuas, as imagens dos meus deuses? Por que você fez isso, Jacó? Versículo 31. E Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu tive medo, pois eu disse: e se porventura tomasses à força tuas filhas de mim? Então eu tive medo, né? E tive medo do Senhor e disse: e se porventura ele tomar as minhas mulheres, ou seja, suas filhas de mim? Versículo 32. Com quem encontrares os teus deuses que estão viva, com quem encontrares os teus deuses, que este não viva diante de nossos irmãos. Discerne o que é teu comigo, e toma a ti, porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, Labão reclama aqui e fala para Jacó, né? Além de levar minhas filhas, além de não se despedir de mim, não deixar eu beijar a face das minhas filhas, dos meus filhos e dos meus netos, você também teve que levar, inclusive, as minhas estátuas, as estátuas dos meus deuses. Mas Jacó responde a ele que não viva a pessoa, se aqui tiver alguém que mexeu, que pegou as suas estátuas, que essa pessoa não viva, que essa pessoa seja morta. Mas lembrando, Jacó não sabia que tinha sido Raquel, que Raquel havia pegado as estátuas de Labão, as estátuas de Labão. Versículo 33. E Labão foi à tenda de Jacó, e à tenda de Lia, e às tendas das duas servas, mas não os encontrou. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Então Labão ficou procurando ali de tenda em tenda, em todas as tendas, na tenda de Jacó, na tenda de Raquel, na tenda das duas servas, né? Bilá, a serva Bilá e a outra serva, o nome dela aqui, só para lembrar, só para nos recordar, o nome da outra serva, uma era Bilá e a outra era Zilpa. Bilá e Zilpa. Então ele foi de tenda em tenda e finalmente chegou na tenda de Raquel. Versículo 34. Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo e estava sentada sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. Então Labão buscou em toda a tenda de Raquel e ali também não encontrou, pois ela estava sentada em cima das imagens. Versículo 35. E ela disse a seu pai: não se aborreça, ó meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. Ele procurou, mas não encontrou as imagens. Então a Raquel diz para seu pai: olha, me desculpe de não poder se levantar, mas o costume das mulheres está sobre mim.
O costume das mulheres, para você que não sabe, claro que era a menstruação na época, né? Versículo 36. Então, Labão procurou ali na tenda de Raquel também, mas não achou as imagens. Mas ela estava sentada sobre as imagens de Labão. Versículo 35. E ela disse... Não, Agora o 36. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Então Jacó ficou irado ali com Labão e perguntou para ele: Qual é a minha transgressão? O que fiz de errado? Qual é o meu pecado? Por que você está me perseguindo? Porque você está me perseguindo, eu não lhe devo mais nada. Meu compromisso com o Senhor já foi pago. Eu paguei 7 anos por desposar Lia, mais 7 para desposar Raquel, mais 6 anos para conquistar os meus rebanhos, para conquistar as minhas posses, para conquistar meu gado, minhas ovelhas, meus carneiros, né? Meus camelos, meus servos. Então eu trabalhei para o Senhor por 20 anos. Na verdade, Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. Versículo 37. Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar-me entre nós dois, para que eles possam julgar entre nós dois. Então, de tudo que você procurou aí em todas as tendas, nas minhas tendas, o que você achou? O que você achou que é da sua casa? Então, se você achou alguma coisa, põe aqui perante a todos nós, e meus irmãos e teus irmãos irão me julgar. Versículo 38. Estes 20 anos eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. Então prestei serviços para o Senhor durante 20 anos. E durante todo esse período aqui, suas ovelhas, suas cabras, suas vacas nunca abortaram, e seu rebanho foi multiplicado. E eu não comi nenhum deles. Versículo 39. O que foi despedaçado pelos animais eu não trouxe a ti. Eu carreguei a pedra disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite. Então, durante esses 20 anos, eu nunca lhe dei nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de perda. Não desperdicei nada que era do Senhor. Versículo 40. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia, e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Então assim fui eu durante 20 anos. Nunca falhei nem um dia com o Senhor. Versículo 41. Assim eu estive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho. E tu mudaste o meu salário 10 vezes. Então assim estive eu com o Senhor durante 20 anos. 14 anos para desposar as tuas 2 filhas e mais 6 anos para cuidar do teu rebanho. Mas você mudou o meu salário nesses 20 anos, você mudou o meu salário por 10 vezes. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, se Deus de meu pai, né? Se o Deus de meu pai não tivesse intercedido a meu favor, se o Deus de meu pai, se o Deus de Abraão não tivesse intercedido ao meu favor, tu iria me mandar de volta de mãos vazias, você iria me mandar de nada. Mas você percebe que o meu Deus te repreendeu ontem à noite. Versículo 43. E Labão respondeu e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos seus filhos que elas geraram?
Então Labão responde a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e o rebanho é meu, e tudo que está ao seu redor também é meu, também é meu. Versículo 44. Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, e que isto seja por testemunha entre mim e ti. Lembrando que todos os acordos, todos os pactos que eram feitos antigamente, não existia um documento formal, não existia um cartório para você registrar este contrato. Tudo era feito na base da palavra. Então, venha, vamos aqui, nos sentemos aqui, vamos conversar e vamos fazer um pacto. E se esse pacto estiver de comum acordo entre eu e você, este pacto se torna válido a partir de hoje. Versículo 45. E Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar. Versículo 46. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um monte, e eles comeram ali sobre o monte. Então Jacó pegou uma pedra e fez como pilar. Fez ali naquele lugar como se fosse um pilar. Versículo 47. E Labão chamou Jegar Saduta, mas Jacó o chamou Gileade. Então Labão o chamou aquele lugar de Jegar Saduta, mas Jacó chamou de Gileade. Versículo 48. E Labão disse: este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dele chamado Gileade. Então este lugar aqui é um lugar que testemunha o nosso acordo. Muito calor em São Paulo aqui hoje, muita sede mesmo, garganta seca. Então ali naquele lugar foi feito aquele pacto entre Jacó e seu sogro Labão. E ali foi chamado aquele lugar de Gileade. Versículo 49. E Mispa foi ele disse: o Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Então que o Senhor observe este acordo entre mim e ti. E quando nos apartarmos um do outro, o Senhor fica como testemunha. Versículo 50. Se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres, além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Então o acordo era que se tu não pode afligir as minhas filhas, ou seja, você não pode maltratar as minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, de nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Então Deus é nosso testemunho. Deus é que está testemunhando esse acordo. Versículo 51. E Labão disse a Jacó: vê este montão e olha para este pilar, que tenho erigido entre mim e ti. Então olha para este pilar que está erigido entre mim e ti, um de cada lado do pilar. Versículo 52. Este montão seja testemunha, e este pilar seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. Então eu não vou ultrapassar os limites desse montão, eu não vou passar para o seu lado. E você também não pode passar para o lado de cá para me trazer, para me fazer nenhum mal. Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. Então que o Deus de Abraão julgue entre nós. E ali Jacó jurou para seu sogro Labão. Versículo 54. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão. E eles comeram o pão e ficaram a noite toda no monte. Então ali Jacó ofereceu sacrifício
sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão. Eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. Então todos se reuniram ali e ficaram a noite toda naquele lugar, onde que um estava ali fazendo um pacto com o outro para que não houvesse agressão, para que eles não se agredissem mutuamente e que um não iria ultrapassar os limites daquele lugar, daquele montão ali, para fazer nenhum mal ao outro. Este foi o acordo entre Jacó e seu sogro Labão, com o testemunho de Deus. Lembrando que Labão, quando partiu, né? Quando partiu em busca de Jacó, o que ele queria, na verdade, era ferir Jacó, era matar Jacó, porque Jacó havia fugido com seus rebanhos, com suas filhas e com seus netos, sem ao menos se despedir. Mas houve a intercessão de Deus, houve a providência de Deus. Deus, nenhum sonho, fala para Labão que ele não pode de maneira nenhuma fazer nenhum mal a Jacó. Versículo 55, já o último versículo aqui do nosso capítulo, do nosso vídeo. Versículo 55. E cedo de manhã Labão levantou-se, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Então no dia seguinte eles passaram a noite ali, comeram, beberam, festejaram, né? Fizeram um grande banquete ali, comeram pão, né? Passaram a noite naquele lugar. Logo cedo Labão se levanta, né? Beija suas filhas, beija seus filhos, beija seus netos, se despede de Jacó e volta para sua casa. Lembrando que foram 7 dias de caminhada, 7 dias de viagem. A gente fala caminhada porque não existe, na verdade, ali, né, uma explicação. Mas normalmente, provavelmente eles foram a cavalo. Então Labão se despede ali de suas filhas, né? Provavelmente nunca mais vão se ver. Com certeza não vão mais se ver, né? Suas filhas, suas duas filhas, Lia e Raquel, também seus netos, Lembrando que nesse momento aqui, Labão, Jacó já tinha 11 filhos, né? Na verdade 12, né? Com a menina Diná, porque Lia também deu uma filha para Labão e o nome dela foi dado o nome para ela de Diná. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 31 aqui do livro de Gênesis. Fizemos a leitura e comentamos. Nosso objetivo é amanhã fazer a leitura do capítulo 32. Ler e comentar o capítulo 32. Meu muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo aí por 1 minuto, mas se você ficou até o fim, que Deus abençoe sua vida, meu muito obrigado. Estamos sempre aqui à disposição para levar sempre uma mensagem de prosperidade, de riqueza, de vida plena, de saúde, de alegria, de paz, de espírito. E como fazemos isso? Através da leitura, lendo e comentando a nossa Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ler e comentar. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você não paga nada para fazer isso, basta apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Então, meu muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu!